Olá, queridos alunos e também professores. Como é que vão? Nesta videoaula eu ensinarei vocês a preparar videoaulas e também ensinarei os alunos a preparar seminários. Haja vista que estamos em época de pandemia, então o ensino à distância ele torna-se uma realidade. Então vamos lá. Tudo que nós precisamos é de um computador e existem algumas ferramentas importantes na hora da edição de vídeos e imagens para a gente poder ter uma noção do que fazer e como trabalhar. Eu sempre vou defender os softwares de uso livre e assim como o sistema Linux. O sistema Linux é um sistema operacional maravilhoso. Ele tem um código aberto, ou seja, você é livre para fazer o que você quiser dentro do seu sistema operacional. Então você não precisa ficar gastando dinheiro com licenças caras e ele faz tudo o que o Windows faz. O Windows, por sua vez, também é bom, é um sistema operacional bom, só que a maioria dos aplicativos para ele são pagos e tem licença, né? Só que o importante é sempre buscarmos aí ferramentas de código livre, viu? Haja vista que o conhecimento ele tem que ser livre, né? Você tem que ser livre para poder trabalhar, é claro, dentro das regras, né? Claro que num trabalho acadêmico ou numa apresentação você sempre vai citar a fonte, né, a referência bibliográfica para você poder aí fazer a regra da ABNT ser cumprida. Mas é importante a gente aprender a como lidar com algumas ferramentas porque ela é de código aberto e ela é free, né? Ela é livre. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu uso o sistema operacional Linux e a ferramenta que eu uso é o VoxScreen. O que é o VoxScreen? O VoxScreen é uma ferramenta de captura de tela. Tudo que eu faço na tela está sendo capturado. Esse VoxScreen é bom porque você dá para você escolher câmera, por exemplo, né? Se eu quiser usar uma webcam, eu uso. Não é o caso hoje, hoje a aula será sem webcam, será uma aula mais de demonstração mesmo. Aqui são as configurações, por exemplo, aqui nós temos o lugar em que será salvo o arquivo, aqui é o player, aqui é a entrada de microfone, o que você quer usar como microfone, aqui são as telas, né? Por exemplo, tela zoom, né? Ela forma um zoom, essa ferramenta é uma ferramenta de zoom, né, para você poder aumentar o tamanho de alguma coisa. Aqui nós temos uma tabela que mostra as janelas, né, o show key, mostra as chaves, né, digitadas. E aqui mostra o clique do mouse, ó. Então, onde eu clico com o mouse vai aparecer. Então ele é um indicador. Bom, tudo isso que eu estou fazendo está sendo capturado. Aqui são as informações, né? Aqui tem a página web do desenvolvedor, né? Aqui um pouco sobre o desenvolvedor. É sempre bom enaltecer o desenvolvedor. Vou abrir a internet. Para mandar uma mensagem para ele. Deixa eu sair aqui. Vamos lá para a página web do desenvolvedor. Bom, então ele é para Windows e para Linux, ou seja, ele pode ser baixado aqui é o site oficial. Então, sempre que vocês forem, se você usa o Windows, por exemplo, é importante ver se a ferramenta ela pode ser usada em Windows também. É importante isso. E aqui é o site oficial. Para usar em Windows, basta vir aqui em Download e aqui tem os arquivos para o Windows. Lembrando que aqui é 32 bits, mas se o seu Windows for de 64, não tem problema, porque a máquina virtual ela simula, tá? Então é muito bom, né? Então esse é o desenvolvedor, Volker Koraput, e é uma ferramenta de
código livre, né? Ela é boa porque dá para fazer videoaula também e o aluno, ao mesmo tempo que faz a sua apresentação para o seminário, dá para gravar, né? Então ele também grava a imagem ao mesmo tempo em que ele grava a tela. Isso é uma ferramenta poderosa na hora de você querer demonstrar aquilo que você está querendo explicar. Então a primeira ferramenta para você fazer o seu seminário ou sua videoaula é o VoxScreen. Para quem usa Linux, né, basta vir aqui, vai na lojinha de apps e digita aqui, ó, VoxScreen. Ó, VoxScreen. Ó. O que vocês têm que se atentar é o seguinte, ó. Aqui a fonte é Snap Store. Qual que é a diferença do Snap Store para outra? Ó? Aqui eu tenho instalado essa aqui, ó. Aqui é o Ubuntu Bionic Universe. Isso aí é para a gente poder acessar outros diretórios. Enquanto que neste arquivo aqui, neste programa, se está lá na pasta Snap, ele não deixa acessar drives externos. Eu não consigo salvar uma tela, por exemplo, num USB ou numa HD externa ou num diretório diferente do Snap, então ele é meio travado. Então eu não gosto muito de usar. Eu gosto de usar a fonte quando é Ubuntu Bionic Universe. Porque se eu quiser salvar essa tela depois, mandar salvar num diretório externo, ele salva, ele é mais fácil de manipular. Bom, então a primeira ferramenta é o VoxScreen. Outra ferramenta que ela é muito legal utilizar, né? Dentro dessa ferramenta aqui eu inseri a opção tela cheia. Mas poderia ser também janela, ou seja, ele só vai pegar as janelas que eu selecionar, ou a área. Eu gosto muito de trabalhar com área quando eu estou fazendo as minhas explicações. Quando eu seleciono em área, ele abre um retângulo aqui e eu posso puxar as setas desse retângulo e ampliar até a minha apresentação. Né? Por exemplo, se eu estou lá no PowerPoint e a tela vai até aqui, então eu dimensiono até aqui e nada do que está fora é pego. Isso é importante, né? Porque às vezes você não quer mostrar algumas informações, por exemplo. Você não quer demonstrar o que está aberto aqui na área lateral. Né? No Windows é a mesma coisa. Você não quer mostrar tudo aquilo que está aqui na barra de gerenciamento aqui. Você não quer mostrar. Então ele é importante porque ele delimita a área e isso facilita também a explicação. Outro programa que vocês têm que ter para fazer aí o seu seminário ou a sua videoaula é o seguinte, são dois programas, né? Então nós temos aqui o Krita e nós temos o Inkscape. O Krita, ele é um programa que ele é de matriz. Isso significa o quê? A base dele é em matriz e ele é assim, é mais para tratamento de imagens e fazer imagens do tipo bitmap, né? O Inkscape já é um tipo de programa em que ele faz imagens vetoriais. Ou seja, é bom para fazer logotipos, é bom para fazer desenhos. As imagens elas têm uma maior qualidade na hora de você dimensionar, enquanto que no Krita as imagens quando são dimensionadas, ou seja, quando vocês ampliam ou diminuem, a imagem pode ficar comprometida na questão da qualidade. Então ela não fica bom. Todavia, o Krita é uma ferramenta fantástica quando você quiser deixar um desenho muito bonito. Então ele serve para pintar também e também para tratar fotos. Dá para você tratar fotos pelo Krita também, imagens. Dá para você tirar foto lá da sua maquete e dá para você pegar essa sua maquete e trabalhar ela no Krita, né? Também o Inkscape, por sua vez, é muito legal porque ele pode ser usado para diversas aplicações, seja para um design em madeira, né? Você pega o equipamento lá, ele faz o corte da madeira do logotipo que você quer, ou em metal. Tudo vai depender do tipo de tecnologia que você vai usar. O Inkscape é usado até para fazer bordados, né? Essas empresas aí para fazer bordados, eles usam o Inkscape para fazer a caligrafia lá e você ter a sua camiseta, seu boné bordado. Então o Inkscape é uma ferramenta aí
Muito importante, muito utilizada e ela é de graça, de código aberto. O importante sempre posso usar no Windows, o importante é sempre ir para o site do desenvolvedor. Por exemplo, eu vou aqui e digito, ó, Krita download. Vamos lá. Tem para Windows? Então eu vou no site oficial, sempre, então krita.org. Aqui nós temos, ele roda em Linux, mas também você pode baixar em Windows. Então também tem o Windows, ok? É uma ferramenta de código livre e ela é uma ferramenta formidável. Assim, ela não perde, assim, ela pode competir ali com o Photoshop. Ela é concorrente do Photoshop. O GIMP também é uma outra ferramenta de que você pode tratar imagens e trabalhar com bitmaps também. E tanto o GIMP quanto o Krita são ferramentas equivalentes. O GIMP ele também é de código livre, não sei se tem para o Windows, mas é sempre importante ver aqui no site oficial dos desenvolvedores se tem ou não. E o Inkscape, por sua vez, ele faz imagens vetoriais igual o CorelDRAW, né? O CorelDRAW ele é uma ferramenta vetorial também que serve para criação de logotipos, criação de ilustrações, e o Inkscape também faz isso e também não perde no desempenho. Os desempenhos são similares. Bom, vamos ver o Krita então como é, só para a gente dar uma ambientada. Então esse aqui é o Krita. Ele é um programa. O ideal é assim, você quer realmente fazer um bom desenho, é bom sempre ter é bom você sempre ter uma mesa digitalizadora. Mas dá para desenhar com mouse também sem o menor problema. E também a qualidade sai a mesma. Então aqui é um arquivo novo, por exemplo. Não vou dar uma aula de Krita nem de Inkscape, isso vocês vão precisar ver algumas videoaulas sobre como faz uma ilustração, como trabalha uma imagem, mas para vocês poderem fazer seus seminários ou videoaulas, é importante usar. Vocês não são obrigados a usar, mas são ferramentas poderosas de código aberto, então sempre é bom usar. Então vocês podem fazer um documento aqui, ó. Vocês criam e aí vocês começam a pintar, ó. Então aqui eu tenho um monte de ferramentas. Eu tenho ferramentas. O legal é você ir testando uma a uma, né? Porém aqui você tem uma ferramenta indicadora, aqui você tem uma ferramenta para pôr texto, aqui é uma caneta caligráfica e aqui são pincéis à mão livre, né? Então cada uma ferramenta tem a sua especificidade. Quando eu clico em pincel, eu tenho uma gama de pincéis. Ou seja, eu posso fazer uma ilustração, né, a partir daqui. Por exemplo, quero fazer um céu azul. Nesta camada, ó, seleciono a cor azul aqui, ó, e vou pintando, ó. E aqui eu pinto. Aí no meu céu eu quero pôr nuvens, então eu, por exemplo, seleciono um pincel para pôr nuvem. Muito bem, ó. Aqui. Ó, esse aqui. Aí eu seleciono a cor branca, ó. E aí eu vou fazendo as nuvens, tá vendo, ó? Então eu posso usar para pintar e fazer as ilustrações. Tá? Fazer uma seleção de cinza. E aí eu vou pintando. Aqui eu vou usar a cor verde, por exemplo. Então venho aqui, seleciono a cor que eu quero. E aqui embaixo eu já vou pintar mais de verde, ó. Ó. Então é mais isso mesmo, ó. Então você vai trabalhando as imagens, ó. Aí eu quero colocar um matinho, ó.
colocando matinha aqui para dar uma... Aqui eu vou colocar umas moitas, ó. Ó. Vou colocando, ó. Então ele é bom para essa parte artística. A questão é, quando eu faço uma reta, ó, deixa eu colocar aqui no pincel de reta. Quando eu faço uma reta, ó, e dou um zoom, a reta, ó, ela é pixelada, ó. Então ela tem vários pixels aqui, ó. Coisa que não acontece no Inkscape, né? Ela também é bom para fazer imagens. Então, por exemplo, eu quero selecionar uma área assim, eu quero fazer um recorte, então ela serve para recortar imagens também, ó. Então eu vou fazendo os recortes, ó. E aí, neste recorte, eu vou poder trabalhar em cima do recorte, ó. Então aqui no recorte eu quero pôr outra coisa, ó. Quero pintar de outra cor, por exemplo. Então dentro desse recorte, e somente dentro deste recorte, eu posso ter outra cor. Então ele cria máscaras, ó, ele cria camadas, ó. Então eu posso transformar isso numa camada nova, ó. Basta eu vir aqui, copy layer, e eu venho aqui e paste layer. Tá? Dá para fazer tanto por aqui quanto por aqui, ó. E agora, se eu estou nesta camada aqui, eu vou desselecionar, ó. Deselect, e aqui eu vou selecionar. E aqui eu venho e reselect. Então aqui eu tenho, se eu ponho aqui como invisível, ó, ele criou uma camada, ó. Então se eu quiser movimentar essa camada aqui em cima eu posso, ó. Então dá para eu trabalhar, ó. Viu? Ó, então eu faço um clone. Aí se eu não quiser trabalhar aqui, ó, aí ele fica com a imagem, mas dá para a gente fazer várias aplicações com isso. Muito importante, né? Por exemplo, quero trabalhar uma imagem, né? Eu venho aqui, eu abro, por exemplo, uma imagem. Bom, e aqui, por exemplo, eu quero trabalhar no rosto dessa pessoa, ó. Então venho aqui, faço a minha máscara, ó. Eu vou fazer minha camada e eu vou modelando e contornando o rosto, ó. Para voltar é só clicar com o botão direito do mouse, ele volta, ó. Então aqui eu vou modelando. Isso seria para fazer um tratamento, por exemplo, da imagem de uma maquete, por exemplo, que vocês estão fazendo. Ó. Eu só quero trabalhar a região do rosto, eu não quero pegar mais nada. Ó. Então venho aqui com a minha caneta, ó, e eu vou selecionando a área. Ó. Vou recortando. Ó. É uma ferramenta super útil. Krita, ó. Tanto para você aluno como professor. Né? Se você é professor e você quer trabalhar arte, você pode. Né? Você pode fazer modelos, esquemas, tudo usando o Krita. Ó. E você vai pegando, ó. Você vai fazendo as curvas, ó. Ó.
Não é difícil de se mexer, ele simula muito a caneta do Photoshop, também é assim. Ele não perde em qualidade também para o Photoshop, ó. E aí eu posso trabalhar só essa área, ó, se eu quiser, né? Por exemplo, posso pegar aqui a caneta carimbo, que é algo parecido no Photoshop, né? Aí aqui eu quero apagar, então eu vou com Ctrl aqui e aperto, eu vou diminuir um pouco o tamanho, ó, pincel. Aí aqui eu quero apagar essa, por exemplo, essa essa erva, ó. E aí eu vou apagando, ó. É uma ferramenta muito legal, ó. Tá? Por exemplo, é uma das aplicações, tá? Ó, pronto. Ó, então dá para trabalhar, dá para aplicar filtros, né? Dá para trabalhar com filtros dentro dessa máscara, ó. Então dá para eu deixar mais nítido, dá para eu deixar menos nítido, dá para eu desfocar, dá para eu fazer transformar isso em cores opostas. Então dá para fazer várias coisas dentro do do Photoshop, ó, por exemplo, aqui do Krita. Dá para eu pegar um outro pincel, ó, diminuir o tamanho dele. Tá aqui, diminuir o tamanho. Tá? Dá para eu ir pintando mesmo, né? Ó. Se eu quiser, dá para fazer muitas aplicações, muitas aplicações. Ó. Bom, então este é o Krita, dá para fazer muitas coisas. Lembrando que essa imagem, quando eu amplio, se eu quero pôr num blog, por exemplo, e eu amplio, eu não vou ter uma qualidade quanto imagens vetoriais. Bom, aqui eu tenho o Inkscape. O Inkscape é uma ferramenta também muito interessante quando eu quero fazer uma ilustração, né? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um esquema, né? Então aqui eu coloco 5 cantos, 4, 3 cantos, fazer um polígono aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu quero fazer uma pentose, ó. Fazer um pentagrama aqui. E aqui eu posso trabalhar com 6 pontas, ó. Faço um copio e colo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu venho aqui, por exemplo, e escolho 6 cantos. Tá? E aí eu vou girando, ó. Dá para eu girar, ó. Dá para eu girar e dá para eu... Então aqui é só um exemplo, tá? Dá para fazer muita coisa com um Inkscape. Né? Dá até para que eu venho agora, por exemplo, eu vou pintar de uma outra cor aqui. Então dá para fazer inúmeras aplicações. Nesse aqui eu quero azul, ó. Dá para eu pôr um degradê? Dá, é só eu vir aqui, ó, preenchimento e contorno, ó. Então vou pôr a cor de um contorno. Aqui dá para eu fazer como que eu quero esse contorno, a espessura. Dá para eu preencher aqui, ó, deixar um gradiente.
né? Aí eu venho aqui, edito, se eu quero pôr uma cor mais escura, eu posso pôr aqui em preto, ó. E aqui eu aumento o foco, ó, por exemplo. Então é uma das aplicações, tá? Que eu posso aumentar o gradiente, ó. Dá para aumentar, dá para diminuir, dá para fazer muitas coisas, ó. E diferente do Krita, ó, eu vou dar um zoom e ó, a imagem não fica pixelada. Isso implica no que, professor? Isso implica na questão de eu fazer uma imagem vetorial e quando eu coloco isso em alguma apresentação de slide ou, por exemplo, numa apresentação de num blog ou num site, eu aumentar posso aumentar essa imagem, eu vou agrupar, eu posso diminuir, assim como eu posso ampliar. Tá? Por que ele diminuiu? Por que ele ficou preto? Porque a ferramenta de gradiente está por aqui, ó. Tá? Então o gradiente ficou lá. Então por isso que é importante fazer o gradiente no final, tá? Quando você tiver já a imagem pronta. Bom, então aqui é só um esquema, tá? Dá para fazer várias ilustrações. Ó. Eu tenho algumas aqui que eu já fiz, por exemplo, ó, SVG é o formato. Ó. Então aqui eu tenho uma célula em que eu desenhei, foi da minha autoria, esta célula. Ó. Dá para eu escrever aqui, ó, por exemplo, se eu quiser. Então aqui dá para pôr célula animal. Então aqui é o texto, minha ferramenta de texto. Dá para eu aumentar aqui. Aqui também dá para aumentar se eu quiser. Então dá para fazer o que eu faria no PowerPoint, dá para fazer aqui? Sim, professor, dá para fazer aqui também. E aqui tem recursos melhores para o PowerPoint se você está falando de recursos gráficos, né? Dá para eu aumentar a letra aqui? Dá para fazer o que eu quiser, ó. Então deixa eu selecionar aqui, ó. E outra coisa, né? Para as pessoas falam assim, deixam claro a BNT para trabalho escrito, que é Arial ou Times New Roman. Sempre para apresentações em PowerPoint ou apresentações por videoaulas, é sempre bom pôr a letra Verdana, ó, a fonte Verdana. Ó. Então a fonte Verdana ela é muito boa, porque ela fica mais bonita visualmente. E aqui eu ponho o tamanho da letra, ó, 32. Ó. Vou centralizar se eu quiser. Eu posso até colocar um negrito se eu quiser. Ou não. Aqui eu posso pôr um filtro também, ó. Trabalhar com filtros é muito legal, deixar mais bonito, ó. Então, por exemplo, quero colocar sombras, ó. Aplicar sombras no objeto, ó. Então, como é que vai ficar a sombra, ó? Espera aí. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr mais para cá. Então, vamos lá. Texto, filtro, sombras, ó. Aplicar sombras. Então, aqui eu pré-visualizo, ó. Então, fica assim. Aqui é o deslocamento dessa sombra, ó. Então, eu posso pôr esse deslocamento mais para cima ou mais para baixo. Né? Então, eu vou aplicar. E pode ser sombra de dentro, pode ser de fora, pode ser recorte por fora, recorte por dentro ou apenas sombra. Né? Então tem vários filtros aí que você pode usar. Né? Ah, quero sair daquele convencional do Excel, né? Do PowerPoint. Então aqui eu posso fazer o meu quadro, ó, se eu quiser. Ó, aqui eu vou pintar. Deixa eu ver aqui. Preenchimento e contorno. Ó. Então preencher, ó, posso preencher de qualquer cor. Deixa eu
selecionar ele, ó. Perdi a seleção. Seleciono ele, ó. E aí dá para preencher, ó. Às vezes, quando não dá certo, você põe estilo próprio da ferramenta, ó, e aí dá certo. Então agora, ó, eu preencho de azul, ó. Tá? Tudo isso são exemplos de como podemos trabalhar usando o Inkscape. Tá? Aqui eu posso ajustar, aqui eu posso aumentar e eu posso colocar um filtro se eu quiser também, ó. Então aqui eu vou colocar um relevo, ó. Essa linha sem bolha, por exemplo. Aí eu jogo para trás, ó. Por exemplo, tá? Então célula animal, ó. Aí eu ajeito aqui. Tá? Dá para sair um pouco daquele padrão, dá para eu ver a questão de tonalidade, ó. A transparência aqui. Tá? Tudo isso influencia. Para deixar bem espesso, dá para deixar menos opaco, mais opaco, ó. Então eu vou trabalhando, ó. Este é um outro exemplo, ó. Então aqui é uma ilustração da célula animal. Como que eu salvo? Então eu posso exportar ou em JPEG, ou em PDF, ou em PNG, tá? Então eu posso salvar como aqui, por exemplo, do Inkscape, mas também aqui dá para eu salvar em PDF, ó. Depois eu posso juntar todos esses documentos PDF e transformar isso numa apresentação em PDF, tudo anexado. Dá para eu salvar com vários formatos, ó. E também dá para exportar como PNG, ó. Então quando eu venho exportar, eu venho aqui exportar, ó. E eu exporto a página, eu seleciono o caminho que eu quero exportar. Né, quando eu falo exportar como, aqui eu seleciono o nome da minha, o local e o nome do meu arquivo, tá? E depois eu venho exportar. Como eu já tenho essa imagem pronta, eu não vou mexer nela não. Mas era só clicar aqui exportar. E também dá para exportar só a seleção, se você quiser, né? Por exemplo, seleciono só isso aqui, ó, só esse desenho. Então ele só exporta a minha seleção. Quando você quer exportar tudo, você exporta a página. Por que é importante exportar em formato PNG? Vocês vão ver que agora nós vamos ter acesso a algumas outras ferramentas. Outra ferramenta de edição que eu vou falar é o LibreOffice. Então no LibreOffice aqui nós temos a questão da apresentação de slides, é o que faz o papel do PowerPoint. Então é uma ferramenta importante também, é uma ferramenta bem legal. Ó, aqui, ó. Ah, já foi. E aqui ele vem com os modelos, ó, por exemplo, com os modelos já prontos. Ó. Então venho colocar aqui, ó, a célula animal. E aqui fica, também ele já deixa mais fácil de você escrever um texto, dá para exportar em PDF, ó. Dá para exportar como PDF direto, dá para salvar como ODT, dá para salvar esse arquivo como o próprio PTT, ó, você vem aqui salvar como, ó. E aí você vem aqui em salvar. Então ele também salva como formato, ó, salvar como, ó. Então aqui eu posso colocar, ó, por exemplo, apresentação ODF,
que ela é universal, ou seja, você pode abrir tanto no qualquer software de slides, seja o da Microsoft, PowerPoint, seja este LibreOffice, seja OpenOffice, então ele tem sempre aí a universalização. Mas eu quero só para PowerPoint, por exemplo. Então eu coloco aqui a apresentação do PowerPoint, ó, PPSX, né? Então ele salva com esse formato que vai abrir no PowerPoint, tá? Então dá para eu fazer várias aplicações usando este software. Ele também dá para fazer aula com isso, dá para fazer o seminário, né? Por exemplo, eu dimensiono a minha tela lá no mesmo tamanho. Isso também pode ser aplicado no Inkscape, pode ser aplicado também no Krita, tá? Então aqui no LibreOffice eu posso delimitar a tela e quando eu apertar, por exemplo, a célula animal é uma célula eucarionte, ou seja, possui uma membrana nuclear. Tá? Então eu vou fazer a minha apresentação e eu delimito para a tela inteira, ou eu não quero pegar essa parte aqui, eu posso delimitar minha janela para cá. Tudo isso eu posso fazer usando o Vocal Screen, tá? Então é aqui, ó, ele está gravando e agora vem a última ferramenta de edição, que são os editores de vídeo, né? Os editores de vídeo são muito importantes, então tem vários editores de vídeo. Eu particularmente, deixa eu fechar aqui os programas. Então as ilustrações elas ficam bem bonitas, viu? É claro que também tem aí a questão da habilidade, tá? Ó, que eu poderia fazer, por exemplo, uma, uma representação química, por exemplo, né, de uma purina, pirimidina. Fecho sem salvar. Antes de irmos para a ferramenta de vídeo, eu queria falar com vocês sobre alguns sites, né? Então assim, professor, como que eu vou trabalhar com imagem, né? A gente sempre tem que estar fazendo aí referência. Algumas imagens possuem autores e aí eles não liberam a licença da imagem deles com facilidade, sempre é muito burocrático. Então, como fazer um bom seminário ou uma boa aula para você, amigo professor? Como fazer? Né? Então, aqui nós temos dois sites. Ó. Então, aqui nós temos o Pixabay e aqui nós temos o Pexels. Tá? Então, são imagens de uso livre. Então, posso usar todas as imagens. Aqui eles são banco de imagens, alguns arquivos e ilustrações também, que eu posso usar para fazer as minhas aulas, para fazer aí o meu seminário, né? Eles ilustram bem. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer uma aula de ecologia, por exemplo. Então eu venho aqui e digito floresta. Ó, muitas imagens de floresta. Pode ser também, ó, floresta amazônica. Ó. Num, ó, aqui tem alguns animais da Amazônia, ó, aqui tem Vitória Régia, que é endêmica da Amazônia, né, que tem tribos. Então dá para usar. Então esses sites aí eles são referências em imagem, né? Então são imagens de boa qualidade, dá para usar nas apresentações, dá para ilustrar e fica bem bonito. E assim a licença é free. Sempre é recomendável, cada site tem sua política, tem muitos sites de imagem e música livre, né, que você pode usar para fazer aí o seu vídeo, né? Então aqui, por exemplo, aqui tem as políticas, né, do site. O Pixabay ele é livre e o Paxos também. Sempre é recomendável usar o nome do autor no final da apresentação, do autor da imagem. Toda imagem tem um autor, né? Então eu vou fazer o download desta imagem, por exemplo. Opa, foi errado.
Ah, aqui são outros sites que vendem imagens. Ó, aqui são as imagens gratuitas, ó. Então vamos lá, ó. Vou pegar essa Vitória Regia aqui, ó. Então download grátis, ó. Ó. E aqui agradeço ao autor da imagem, ó. Se você quiser fazer uma doação, ó, é recomendável que você faça, ó. Senão você não precisa. Tá? Assim, se tiver autor também dá referência para ele, ó. O autor é Bergarder, ó. Ele tem algumas fotos, ó. Então dá para fazer doação, mas não é obrigatório, é apenas uma opção. E aqui você tem a licença PixEBay, ó, grátis para uso comercial e atribuição não requerida. Significa o quê? Que você pode fazer o uso que você quiser com essa imagem. Você pode usar ela para fazer outdoors, para você poder fazer seus seminários, para você fazer sua videoaula. Então são sites muito bons para fazer isso, ó. Então aqui agora eu quero pegar, por exemplo, é, Lobo Guará. Vamos ver se tem. Às vezes não tem, tá? Não tem tudo não. Ó. Tem lobo, mas não é lobo guará. Aqui, ó. Só que aqui é pago, tá? Aqui não é gratuito não. Ó. Baixe grátis, ó. Então você pode salvar a imagem que você quiser grátis. Aqui ele recomenda o Adobe, onde você paga por imagem. Mais selvagens, ó. Para ilustrar a sua videoaula ou a sua apresentação é bom. Ó. Se eu sou um geógrafo, por exemplo, e quero fazer mapa mundi, vamos ver se tem. Aqui, ó. Várias representações de mapa mundi, ó. Tá? Não sei se tem a mapa mundi, não sei se tem o planeta geoide, ó. Ó. Então tem várias fotos, ó. Então, tem várias fotos do planeta Terra, ó. Tudo para uso gratuito. Recomendável sempre colocar o site no final dos vídeos ou das apresentações ou no meio delas, tá? Tanto faz, vocês escolhem como trabalhar. Bom, e agora vem as ferramentas de edição de vídeo. Ó. Outra coisa legal também são as músicas free, né? Então tem o Free Sound. Você pode pegar música gratuita e colocar na sua apresentação. Tá? A Google também tem a Free Sound da Google. Ó. Você pode ir para o mesmo site. Ó, tem a Audio Library do YouTube. Ó. Então, por exemplo, vários sons que pode ilustrar aí. Tal, por exemplo. Ó. Então eu quero fazer download. Ó. Venho aqui, faço download. Ó. E aqui, ó, videoaulas.
E aqui eu vou fazer o download de uma imagem, fazer a imagem do planeta. Salvei. E agora vem os editores de vídeo. Ó. Então, os editores de vídeo bons, o que eu gosto muito de usar, tem o Shotcut, que é bom. Tem o Cinehella, que também é bom. E eu gosto muito de usar o OpenShot, que ele tem uma interface bem amigável. Cliquei para abrir, ele abriu. Deixa eu fechar aqui meu OpenOffice. Ó. Bom, então aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho alguns arquivos, né? Eu vou em arquivo, então eu posso fazer um novo projeto, tá? Aqui eu venho em salvar como projeto, é sempre bom salvar, né? Então eu venho aqui na pastinha em que eu deixei e aqui eu coloco videoaula. Bom, aqui eu vou abrir, importar os arquivos de interesse. Então eu já deixei alguns arquivozinhos. Quando você está aqui no Vox Screen, ó, se você pausa, ele pode dar erro e aí você perde todo o seu trabalho. Então, o recomendável deu problema, para e depois você começa um novo arquivo, tá? Às vezes dá esse bug. No meu deu, então eu tive que refazer esse trabalho e aí porque eu dei um pause e o pause ele não computava e aí ele deu problema. Quando você para, ele já salva automaticamente. Ó. Então, parei, ele já salvou lá e aqui eu vou em vídeos. Aqui ensino videoaulas, ó. Então aqui eu vou. Então ele importa. Ó, aqui a música e aqui a imagem. Vou escolher esses aqui, ó. Então, ó, ele importa imagens, ó, imagem JPEG. Ele trabalha com várias faixas também, ó. Então dá para eu trabalhar com até 5 faixas, ó. Então vamos lá. Trabalhar na faixa 5 de cima para baixo. Então aqui eu posso adicionar uma imagem, ó. E aqui eu vou adicionar a imagem também do meu canal. Vai importar arquivos, ó. Tá, pode ser essa aqui. Ó. Então vou deixar os dois. Quando eu sobreponho sobre o outro, ele cria uma camada de filtro. Né? Ele fica mais ou menos assim, ó. Então nos primeiros 3 segundos, ó, 4, 5, ó, quase 10 segundos, ó, aí ele muda, ele faz esse processo. Então eu vou diminuir aqui, ó, o tempo, por exemplo, para 3 segundos, ó. Deixa eu ver aqui meu apontador, ó, 5 segundos. Eu vou fazer uma abertura de 10 segundos. Ó, aqui são 10 segundos, ó. Mais ou menos, ó. Aí eu dou um Ctrl
e a bolinha, o roll scroll do mouse aqui, ó. E eu vou fazendo, ó, abertura, aí aqui eu tenho o vídeo que eu fiz, né? E essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa, dá para você trabalhar com imagens, dá para você trabalhar com vídeos, né? Aí, por exemplo, eu quero essa imagem dentro deste vídeo. Pode? Pode, ó. Então, quando começar aqui, ó, vai começar com a imagem, ó. E aí, só que eu posso dimensionar, ó. Venho aqui e transformo, ó. Então, eu vou diminuir esta imagem, ó. Se eu quiser, dá para fazer isso com vídeo também, tá? Então, ela é uma ferramenta poderosa, ó. E aqui a musiquinha. A musiquinha eu posso pôr aqui embaixo, ó, na terceira faixa, ó. E aqui eu vou para minha videoaula, ó. Então vamos ver, ó, como vai ficar, ó. Bom, você viu que aqui, ó, quando começou o vídeo a música cortou, então vem aqui em cortar e manter lado esquerdo. A partir daqui não vai ter mais música, ó. E aqui a parte de cima sempre vai se sobrepor à parte de baixo, ó, tá? Então dá para eu fazer algumas mudanças, ó. Ok? E ó, e aqui dá pra eu mudar, ó. Conforme vai passando o vídeo, ó. E aqui eu amplio, ó. Vamos ver como ficou, ó. Ok, então você vai conferir todo o vídeo. E aí vocês vão entender o porquê do planeta Terra no final do vídeo. Ó, então para não correr tudo, ó, eu dou um Ctrl e aqui a roll scroll do mouse, ó. Por exemplo, né, aqui, ó, vocês vão perceber como se fosse um erro da minha parte, mas eu deixei aqui propositalmente. Coisas inesperadas acontecem, né? Então essa ferramenta ela é boa para você poder editar aqui, ó. E aí eu posso cortar, por exemplo, a parte indesejada, ó. Ó.
Aí viram, ó, teve um errinho aqui, ó. Teve um errinho, e aí quando tem esses errinhos que os imprevistos acontecem, você pode cortar, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Pronto, ó. Aqui já é suficiente. Então vem aqui, corto, ó. E manter o lado esquerdo, ó. Pronto. Agora eu vou finalizar esse vídeo e aí eu vou postar para vocês. Ok? Obrigado, agradeço a atenção. É um prazer, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, é muito importante, né, para vocês também. Assistam, reassistam essas aulas para que vocês, alunos e professores, possam fazer videoaulas com qualidade, porque tudo é possível. Ok? Obrigado.